Fala, meus amores, tudo bem? Hoje a gente vai aprender sobre geometria molecular, tudo bem? É uma matéria que exige conhecimento sobre tabela periódica, tá? Que a gente já viu, sobre as famílias da tabela, né? E ele mostra pra gente, geometria molecular, como uma molécula ela está arranjada no espaço, qual o formato dela no espaço, como é que ela está organizada é, num, em 3 dimensões ou em 2 dimensões, dependendo da molécula que a gente está falando. Porém, a gente vai entender que esse é o formato que ela tem no espaço, okay? A geometria que ela tem, tá? Primeiro a gente vai ver aqui, ó, moléculas com 2 átomos, né? Moléculas com 2 átomos só podem ter a geometria linear, tá bom? A geometria linear é a geometria a qual os átomos das moléculas fazem um ângulo de 180 graus, ok? Então, elas ficam sempre retinhas, tudo bem? Por exemplo, aqui, eu tenho essas duas moléculas. A molécula de O2, que é o gás oxigênio, tá? E essa molécula aqui é o HCl, o ácido clorídrico, tá? Também só tem 2 átomos, e aqui o O2 também só tem 2 átomos, tá? E por isso a geometria deles é linear. Vocês podem ver que o ângulo entre uma molécula e outra, né, aqui formaria um ângulo de 180 graus. Tanto aqui quanto no HCl, tá? Porque as moléculas estão retas. Então, de um átomo ao outro tem 180 graus, ok? Agora, moléculas com 3 átomos. Agora, a molécula já é um pouco mais complexa, né? Antes, com 2 átomos, não tem como você ter uma geometria diferente da geometria linear, porque nenhuma ligação faz curva, né? Então, não existe a curva, né? Só tem a reta. Com dois átomos, eu só tenho a ligação, a ligação só me permite ter uma geometria linear. Não tem como eu ter outro tipo de geometria. Agora, com 3 átomos, ela pode ser de 2 tipos. Possui a geometria linear, a molécula pode ser linear mesmo tendo 3 átomos, mas também possui a geometria angular. A angular é a geometria a qual as moléculas fazem um ângulo diferente de 180 graus. Ou seja, são moléculas que têm 3 átomos, tá? E que a geometria delas é diferente de 180. Aqui, por exemplo, eu tenho CO2, que tem um carbono e 2 oxigênios. Então tem 3 átomos aqui. Porém, eles estão ligados, ó, um do ladinho do outro, de maneira reta, formando um ângulo aqui de 180 graus, ok? Já na molécula de água, que é H2O, ou seja, eu tenho 2Hs e um O, aqui eu formo um ângulo de 104,5 graus, tá? Ou seja, é um ângulo diferente do ângulo de 180, tá? Ok? Então, aqui tem a geometria linear e a angular, né? Só que é o seguinte, né? Por que que o ângulo da água é diferente de 180, né? Por que isso? É uma coisa que a gente tem que saber, porque senão a gente não consegue diferenciar átomos, moléculas com 3 átomos, tá bom? Se ela é linear ou se ela é angular. A gente vê assim, ó. Olha a molécula aqui comigo. O oxigênio, tá? É um cara que está na família 16, né? Grupo 16, família 6A, como você achar melhor de chamar, tá bom? E por isso eu sei que o oxigênio ele possui par de elétrons sobrando, tá? Par de elétrons sobressalentes ou par de elétrons livres. Pode chamar de qualquer maneira, dessas maneiras, ok? A família 15 tem par de elétrons sobrando, a família 16 tem par de elétrons sobrando e a 17 também tem par de elétrons sobrando. A 15 tem um par de elétrons, a 16 tem 2 pares
e a 17 tem 3 pares de elétrons sobrando, ok? Mas o importante é a gente saber se sobra ou se não sobra por enquanto, tá? O quanto sobra ainda não está no momento, ok? Ainda não é essencial. Mas a gente já vai vendo, ó. Família 15 é um par que sobra, 16 são 2 e 17 são 3, tá bom? Tá, e o que esse par de elétrons faz? Esse par de elétrons meio que empurra as ligações para baixo, né? Empurra a ligação, forçando com que esses átomos não fiquem de maneira retinha aqui do ladinho do oxigênio, formando um ângulo de 180 graus, ok? Por quê? Os elétrons do hidrogênio, da ligação, né, do hidrogênio com o oxigênio, eles têm a mesma carga que os elétrons do oxigênio, cargas negativas. Então, por causa disso, esses elétrons vão empurrar as ligações, ok? Por isso que a ligação não fica de 180 graus, tá bom? Então, quando o átomo central, que no caso aqui é o oxigênio, né, ele possui par de elétrons sobrando, o que vai acontecer é que eu vou empurrar as ligações, ok? E agora, né, átomos com moléculas com 4 átomos, desculpa. Moléculas com 4 átomos, né, eu tenho outras duas geometrias que a gente pode ter, que é a geometria trigonal, né, ou a geometria piramidal, tá? Trigonal, quando o átomo central não apresentar par de elétrons livres. A repulsão das próprias ligações forma a geometria triangular. De novo, ó, um hidrogênio vai empurrar o outro, porque eles são iguais, né? As ligações aqui vão se empurrar. Só que vai empurrar até o momento que chega nesse aqui, né? Nesse outro hidrogênio, que vai empurrar de volta. E assim eles vão chegar um momento que eles vão estar estáveis, ok? Numa distância, a distância mais distante, vamos dizer assim, possível um do outro. Eles sempre vão se arranjar assim, o mais distante possível um do outro, devido à repulsão eletrostática mesmo, tá? E aí, como aqui é a molécula de BH3, né? Eu formo um ângulo de 120 graus, né? Porque aqui eu tenho um triângulo formado entre os hidrogênios, né? Estão vendo aqui com o mouse, eu posso fazer um triângulo aqui, tá? E se a gente dividir o ângulo interno, né, do triângulo em 3 partes, dá 120, né? Porque daria uma volta completa aqui, 360 graus, tá? Esse cara, né, como que eu sei que o B é que vai ficar no meio? Por que não tem um H aqui no meio? O átomo central, que é o cara-chave disso, né? Como é que eu sei quem é o átomo central? O átomo central é aquele que menos aparece na molécula. Por exemplo, essa aqui era uma molécula de BH3. Tinha um B só e 3 Hs. Então o átomo central é o B, ok? O que define também o átomo central? O que nos ajuda a descobrir qual é o átomo central? É aquele que faz o maior número de ligações. O hidrogênio só faz uma ligação, porque ele está na família 1A. Então ele tem um elétron na última camada só, ele só vai fazer uma ligação. Já o B, ele está na família 3. Então ele quer fazer 3 ligações, ok? Fica mais fácil para ele, então, ser o átomo central, tá? A outra é a geometria piramidal. E aqui eu coloquei o N. E olha só o que eu tenho aqui. Essas duas bolinhas pretas representam um par de elétrons. O N está na família 15A. Desculpa, 15, família 5A, que é uma família que tem par de elétrons sobrando. Esse par de elétrons, novamente, como na água, vai empurrar as ligações. Por isso que os hidrogênios estão um pouquinho mais para baixo. E isso aqui a gente chama de pirâmide, ok? Geometria piramidal. De novo, como que eu sei que o N é o átomo central? O N, por estar na família 5A, ele precisa de mais 3 ligações para chegar a 8. A gente viu isso em ligações químicas,
certo? Então, para o nitrogênio, é mais fácil ele fazer 3 ligações. E o hidrogênio, a gente já falou agora há pouco, que ele só faz uma ligação. Então, como o N é o que faz mais ligações, ele que vai ser o átomo central. Tudo bem? Então, ele fica como átomo central, e como o átomo central tem par de elétrons sobrando, ocorre essa distorção nas ligações, tá? E os hidrogênios ficam assim, para baixo, formando a geometria piramidal, ok? E a geometria com 5 átomos é a geometria tetraédrica, ok? Quando há um átomo central, né, sem elétrons isolados, envolvido por outros 4 átomos, a gente tem a geometria tetraédrica. Aqui, vejam só, o carbono é o vermelho e cinza teriam os hidrogênios aqui, ok? Dessa forma, eu tenho aqui um tetraedro, tá bom? Agora a gente vai ver polaridade. O que é polaridade, né? Vamos lá. Polaridade é uma característica que está diretamente ligada à solubilidade de uma molécula em outra, tá? A solubilidade depende de que as duas substâncias sejam semelhantes, tá? Ou seja, que tenham a mesma polaridade. Para algo ser solúvel no outro, é necessário que eles sejam semelhantes, ou seja, ter a mesma polaridade e também ter a mesma interação intermolecular, tá? Isso que define se algo vai ser solúvel em outro, tá bom? Aí eu botei um OBS aqui, ó. Não é apenas a polaridade que define a solubilidade. Por isso existem moléculas que são polares e que não são solúveis em água, que é polar, né? Por exemplo, um álcool que a gente usa em casa, o etanol, ele é muito solúvel em água, ele é miscível, tá? Água e álcool de casa, etanol, a gente consegue misturar em qualquer proporção dos dois, né? Por isso que eles são miscíveis. Só que se eu tiver um álcool com mais carbonos do que o etanol tem, o etanol é um álcool com 2 carbonos. Se eu tiver 6 carbonos, 8 carbonos nesse álcool, já fica quase que insolúvel. Mas ele deixa de ser polar? Não. Só que ele tem uma coisinha, um diferencial, que são as interações intermoleculares. Ou seja, não é só a solubilidade, a solubilidade não é só definida pela polaridade, não é só a polaridade que define a solubilidade de uma molécula em outra, ok? É uma coisa que a gente tem que ter em mente. A polaridade de uma molécula está diretamente relacionada à forma a qual os elétrons são distribuídos ao redor dos átomos. Se houver uma distribuição simétrica, a molécula será apolar. Porém, se a distribuição for assimétrica e uma das partes da molécula possuir uma grande densidade eletrônica, então será uma molécula polar. Tá? Vamos entender um pouco o que isso quer dizer, né? Eu peguei essa imagem aí, e aí a gente consegue ver, né, a nuvem eletrônica das duas moléculas. No caso aqui do O2, né, você pode ver que as duas bolinhas azuis são do mesmo tamanho. Isso quer dizer que, como são átomos iguais, O e O, os dois têm a mesma eletronegatividade. Então nenhum dos dois vai puxar a nuvem eletrônica para si, né? Então o tamanho da nuvem eletrônica vai ser o mesmo. Já no HCl isso não acontece. Como o cloro tem mais elétrons que o hidrogênio, né? E o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, então a quantidade de nuvem eletrônica vai ficar maior do lado do cloro, ok? O cloro vai puxar os elétrons do hidrogênio um pouco mais para perto dele. Ah, ele vai roubar os elétrons? Não, porque isso aqui é uma ligação covalente. Ele não vai conseguir arrancar o elétron do hidrogênio. Porém, os elétrons ficam mais próximos do cloro. Isso gera uma carga parcial, tá? Uma carga parcial negativa no cloro e uma carga parcial positiva no H. E
me gera o quê? Polos. Um polo que é parcialmente positivo e outro polo que é parcialmente negativo. Então essa molécula é polar. Okay? Ou seja, quando eu tenho essa diferença de densidade eletrônica, eu tenho uma molécula polar. Já aqui no oxigênio, que eu não tenho essa diferença, essa molécula é apolar. Tudo bem? Vamos lá, dar uma olhadinha aqui na água, né? Fórmula molecular H2O. A geometria está aqui, ó, angular, tá bom? E veja só, carga parcial positiva, cargas parciais negativas, né? Então, o oxigênio, por ser mais eletronegativo, está puxando esses elétrons. E para onde ficaria o vetor força de ligação, que a gente representa por essa letra aqui que parece um U, mas isso aqui é um Mi, tá? Letra grega Mi. E está puxando os elétrons do hidrogênio para perto do O. Por isso que fica a carga parcial negativa no O. Carga parcial positiva no H. Bom, negativa no O, positiva no H. O vetor fica apontado para o O, né? E como eu sei que existe uma diferença aqui, né? Eu tenho H, porém o vetor está sendo puxado. A soma desses vetores não vai dar zero, vai dar um número diferente de zero. Então a molécula é polar, ok? Então, resumindo, né? Quando o somatório das forças de ligação for igual a zero, a molécula será polar, apolar. Quando o somatório das forças for diferente de zero, a molécula será polar, tudo bem? Então vamos lá, para um exemplo. Coloquei aí a molécula de amônia, tá bom? Que é NH3, ok? A gente vê aí que tem um hidrogênio, né? Outro hidrogênio, mais um hidrogênio. Tem 3 hidrogênios em volta do N. Então, a força de ligação entre o N e o H é uma força que eu não sei o valor, porém eu sei que é igual a outra força que é N com H. Essas forças de ligação aqui são iguais, né? Tanto a do N com H é igual a de outro N com um H, tá? É o mesmo tipo de átomo, então a força entre eles vai ser igual, não vai ser diferente. Então você deve pensar, se eu tenho 3 forças iguais, né? E esses vetores estão apontando para o mesmo lugar, então a soma desses vetores vai dar igual a zero, né? Que é o comum. Muitos lugares vêm explicando assim. Se eu tenho átomos iguais em volta da molécula, então a molécula é apolar. Só que isso está errado. Okay? Essa molécula não é apolar. Por que que ela não é apolar? Porque ela tem isso aqui, ó, marcadinho aí de amarelo, tá? Os pares de elétron. Os pares de elétrons, eles não empurram as ligações. Então, eles também têm uma força que deve ser considerada, ok? Então, ó, como a molécula possui um par de elétrons sobrando, este também influencia nas forças de ligação. Com isso, essa molécula é considerada polar. Por quê? Embora eu tenha 3 hidrogênios, que são iguais, né, a força de ligação ali, eu tenho uma outra força de ligação dos pares de elétron. Poxa, eu não sei quanto é que vale essas forças de ligação, porém eu sei que o somatório delas vai dar algo que é diferente de zero, porque a força que um par de elétrons faz não é a mesma coisa que um átomo de hidrogênio faz, que não é a mesma coisa que um átomo de cloro faz, que não é a mesma coisa que um átomo de oxigênio faz, ok? Cada átomo ele faz uma determinada força de ligação, ok? E o par de elétrons outra, tá? Então o somatório, se eu tiver algo diferente, tá? O somatório eu sei que vai dar diferente de zero. Se tiver tudo igual, né, vai ser apolar, que vai dar zero o somatório. Só que eu tenho que prestar atenção nisso aqui, no par de elétrons, ok? Se tiver par de elétrons, ele também tem que ser considerado, tá bom? É isso aí, galera. Espero que tenham gostado, tá? Um beijo e estudem.